Olá, pessoal, boa noite. Como estamos? Boa tarde hoje, né? Tô tão acostumada a falar boa noite às 19h30. Hoje às 6 horas a gente adiantou um pouquinho. Hoje a gente tem uma super live. Olá, pessoal, boa noite. Vamos esperar as pessoas entrando agora, o pessoal entrando. Temos uma grande live hoje. Eu já vou chamar, já eu chamo o Davi para entrar conosco aqui. Deixa eu dar alguns recadinhos para vocês, gente. Hoje a gente tem o sorteio, gente, não esqueça, eu tenho até uma cola aqui comigo. A gente tem sorteio hoje do livro do Dr. Antônio Freitas, lá da Lucchese, que a gente fez a live há 2 semanas. Então, gente, se vocês ainda não estão participando do sorteio, procura aí o post sobre o sorteio do livro. Participem do sorteio. Assim que a gente acabar a live, a gente vai começar esse sorteio, vai fazer esse sorteio. Então participem, não esqueçam, façam menção das pessoas, enfim, entrem, participem. Quem sabe você não ganha o livro também. O livro sobre títulos de crédito e CPR, que foi feito pela dissertação de mestrado do doutor. Hoje a gente tem uma super live com o Davi Télio, que é diretor executivo da CCAB Projetos. Eu vou colocá-lo aqui conosco já já. Só mais um recado, pessoal. Lembrando que a gente tem um meeting, o Meeting Conacred, que geralmente a gente faz em novembro. Esse ano a gente acabou invertendo, vamos fazer ele digital apenas em julho, no dia 14 de julho. Então, fiquem à vontade para dar uma olhadinha. Ele é exclusivo para quem já está inscrito no evento, que vai ser físico, presencial, em novembro. Mas, enfim, se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha, entra lá no site. Eu vou colocar comentário aqui, se vocês quiserem um material da live também, fiquem à vontade para nos pedir. Já vou colocar o Davi aqui, assim que eu conseguir pinar esse comentário, já vou chamar o Davi para ele ficar livre para falar oi para vocês, enfim, porque ele tem bastante coisa para dividir com a gente hoje. Vamos lá, Davi, cadê tu? Vamos lá. Ixi. Opa. Aqui, oba. Vamos aguardar um pouquinho. Boa noite. Eba. Boa noite a todos. Boa noite, Davi, como vai? Tudo bem? Tudo muito bem, tudo ótimo, excelente. Maravilha. Eu vou te deixar livre, pessoal. Eu vou desabilitar os comentários agora, só para não ficar passando no rosto do Davi. Vou desabilitar agora, mas se vocês tiverem perguntas para mandar, fiquem à vontade. Eu vou olhando, se tiver a ver com o assunto que ele está falando na hora, eu já dou uma interrompidinha rápida nele, faço a pergunta, senão a gente vai ter um tempinho de perguntas no final da exposição dele, que está sensacional, pessoal. Vou cancelar aqui os nossos comentários. Davi, fique à vontade. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pelo prestígio, pela participação. Nós temos muita coisa para discutir, para debater, vai ser muito bacana, só que, infelizmente, temos só uma horinha. Eu vou tentar resumir tudo em uma horinha, mas tem bastante dados e informações interessantes. Hoje eu tive uma live aí com o deputado Pedro Lupi, que é da Frente Parlamentar do Agro. Nós esperávamos 1 hora de live de debates, levou 2 horas e meia. Uau. E o assunto não foi esgotado. Então, quando se fala de agro, oportunidades, títulos do agronegócio, financiamento, créditos, na nova lei do agro, é muito assunto. Mas, muito bem, vamos começar primeiro falando alguma coisa genérica do agro, porque eu sei que tem muita gente de vários mercados participando. Inclusive, eu agradeço muito, tem gente aí do mercado de investidores, mercado de capitais, o Marcelo Graupin, muito prazer, obrigado pela participação. O que eu queria falar do agro em primeiro lugar? Muita gente fala ou naquela questão de perseguir, ou naquela questão de elogiar, mas muita gente diz que nós estamos o tempo todo desmatando, o tempo todo não nos preocupamos com o meio ambiente. O Brasil está produzindo, mas estamos destruindo tudo e não sei se vale a pena. Primeiro, eu queria desmistificar isso e limpar um pouco esse cenário para trazer dados para vocês concluírem comigo o que o agro tem feito, como ele tem crescido e o que realmente podemos fazer por ele e por que o Brasil está atingindo esses números de recorde ano a ano do que nós estamos entregando. Então, eu vou pedir para a Mayara fazer uma colocação de 3 slides bem rapidinho, para eu vejo que muitas vezes com a imagem é melhor do que palavras. O que vocês estão vendo aí, eu sei que está pequeno, mas eu vou explicar para vocês.
O que vocês estão vendo aí é uma linha de aumento de área de produção no Brasil, desde 1977 até 2018. Vocês estão vendo que nós crescemos a área em azul de 37 milhões de hectares, nós fomos para 64. Sim, ninguém atinge uma safra tão grande sem crescer a área. Porém, olha a produção do que nós estamos falando. Lá em 1977 também nós estávamos produzindo 47 milhões de toneladas de grãos. Em 2018, nós entregamos 239 milhões de toneladas de grão. E já está praticamente fechando a Conab para 247 milhões de toneladas esse ano 2020. Então, como vocês podem ver, nós crescemos 73% na área que nós estamos plantando, porém nós crescemos a produção em 409%. O que significa isto? Nós estamos literalmente fazendo mais com o mesmo. Nós estamos produzindo muito mais com praticamente a mesma área plantada. Então, o que significa isto? Investimentos, tecnologias. Claro, se vocês perguntarem a Davi, o fertilizante defensivos e sementes lá de 1977 não é o mesmo que hoje. Claro, é isto. É isto que eu quero dizer para vocês. A tecnologia de máquinas e sistemas via satélite de controle e monitoramento, em 77 não tem nada a ver com o de hoje. Então, isso tudo é investimento. Só que quando a gente fala de investimento, o que vem de origem para isto? Financiamento, capital de giro. Se a gente não tem um mínimo de capital de giro para esse investimento, eu não consigo crescer. É prova disso que, na época, em 77, nós estávamos colhendo 29 sacas por hectare de soja e, hoje em dia, a média brasileira é 55 sacas de soja. Aí vocês vão falar, bom, deve ser uma boa safra, então, como nós estamos batendo recorde, nós atingimos um pico de produção. Não, não atingimos. Vocês sabiam que no Brasil, tem produtores que conseguem colher 130 sacas de hectares de soja por hectare. O que significa que na mesma área que alguém está produzindo 55 sacas, naquele mesmo hectare, na outra região, com aquela pessoa, está colhendo 130. Qual que é a grande diferença entre os dois? Tecnologia, investimento, conhecimento, investir em treinamento com os agrônomos, tudo isto, de novo, requer investimentos. Então, o agro é como qualquer investimento. Quanto mais dinheiro você põe, mais ele brota, mais ele colhe, mais dinheiro você ganha. Então, esse é um ponto de partida para vocês terem essa dimensão. Então, quando alguém perguntar para vocês, ou comentar que a gente desmata, destrói para produzir muito mais, não é bem assim. Podem usar essa figura para provar para qualquer pessoa que não é bem assim. Estamos crescendo em áreas? Sim, estamos, mas em áreas que são possíveis ser agriculturáveis. Pode passar no segundo slide, por favor? Nesse segundo slide, o que eu quero mostrar para vocês? Olha que interessante. Quando a gente fala que o Brasil está produzindo, batendo recorde de plantio, de produção e etc., eu estou mostrando nesse slide bem simples, nas linhas, nas colunas que estão verde, acho que dá para enxergar bem a cor verde, é o que nós estamos plantando, é a área que nós estamos plantando e cultivando. Simples assim, muito bem. Só que a coluna que está em marrom é a coluna da área que nós temos disponível e é agriculturável. E essa coluna marrom já é excluída áreas urbanas, a Amazônia, áreas que não são possível plantar, como montanhas e áreas muito degradadas. Então, eu estou separando somente a área que efetivamente é plantável. E nessa área você pode encontrar até pastagem de área degradada que não se faz nada. O gado está lá comendo folha de árvore. Então, olha o que eu estou dizendo. O Brasil está batendo recorde em cima de torno de 63 milhões de hectares que nós plantamos nos dias de hoje. Nós estamos ocupando 12% da área que nós poderíamos estar cultivando, de um total de 393.
Agora, vamos concorrer, quando a gente fala em plantio e futuro, vamos estar falando em futuro, comparando com os países e vendo quem é o celeiro do planeta nos próximos anos. Estados Unidos, que é um grande concorrente, mas já passamos eles em muitos itens de produção, eles estão já ocupando 53%. O Brasil está ocupando 12%. Os Estados Unidos, grandes produções, já estão em 53% de utilização da sua área plantada. E eles estão, na Europa, usando 50% já. Os demais já ocupou. Quando a gente vai para Rússia, para a Índia e praticamente a China também, já ocupou. Então, lá não há mais o que fazer. Quando vocês percebem todas essas reportagens, a Índia está buscando, a Índia está vindo no Brasil, a Índia está comprando, a China está comprando empresas, a China está entrando no Brasil, ela está preocupada, porque ela não tem mais aonde crescer em área de agricultura. Qual que é a grande diferença disto para a China do que tem hoje comparando com o Brasil? A China não pode pôr tecnologia no campo. Por que ela não pode pôr? Porque ela tem que manter famílias produzindo no campo. Então, a agricultura, o grande pleno da China é a agricultura familiar para manter pessoas no campo. O Brasil não. O Brasil, você pega áreas de 20 mil hectares, tem 8 pessoas tocando. Então, o Brasil só tem tecnologia, muita produção, só que nós temos muita área. Então, vocês olhando esse gráfico, enxergando daqui 50 anos, o que nós enxergamos? É o Brasil sustentando o mundo na alimentação, o Brasil ganhando no seu PIB, crescendo na produção interna, e nós estamos já pensando de que maneira conseguiríamos verticalizar essa produção agrícola no Brasil. Pode passar para o próximo, por favor? Vamos lá. O próximo slide ele é interessante. Eu quero só colocar para vocês, de tudo que eu falei, onde é que nós chegamos até agora. Então, açúcar. Nós temos a maior produção do mundo. Café, maior produção do mundo. Suco de laranja, primeiro lugar também. Soja em grãos, passamos os Estados Unidos com o recorde que atingimos em 2018. Carne de frango, segundo lugar. Carne bovina, já estamos em segundo. Milho, nós estamos em terceiro. Por quê? Porque o milho é o carro-chefe americano. Se não fosse isso, nós teríamos já passado. É que soja é a segunda cultura. Para nós, o milho é a segunda cultura. Então, numa segunda cultura, competindo com os Estados Unidos, nós já estamos em terceiro lugar. O algodão somos em terceiro, mas é um dos melhores em qualidade do mundo. Farelo de soja, quarto. Óleo de soja, quarto. Carne suína, quarto. Então, em questão desse nível e olhando para as exportações, nós somos o país que mais exportamos. Porque todo esse volume que nós produzimos, pouca coisa é consumida aqui, mesmo com a nossa população grande, é porque a população é pequena em relação ao que a gente produz. Então, isso tem feito muita diferença. Pode tirar o slide, por favor. Eu tenho outros dados interessantes para a gente avançar da seguinte ordem. Olha que interessante, nós estamos falando agora do que nós estamos investindo. E, de novo, eu sempre estou falando em crédito e em dinheiro para o agro. Quando nós olhamos para o custo de produção, o cerrado ele tem um custo muito maior de produção. O custo é mais caro do cerrado. Por que motivo? Porque o cerrado está longe dos portos e lá eu tenho custo de frete para levar insumos e custo de frete para trazer a soja. Com esse governo que concluiu a saída lá para Santarém, nas rodovias da 163, agora está tudo asfaltado. Eu percebi que vocês não viram notícia nenhuma de filas de caminhão lá na 163, é porque está tudo asfaltado e agora é dia e noite caminhão seguindo e a produção escoando, já o armazenamento já não é um problema tão crucial. E com isso tende a ter uma queda de custo, mas ainda continua um custo mais alto. Então, o custo do cerrado é mais alto, o custo do sul é menos caro, só que o que acontece? O cerrado é aquele que mais está abrindo, é aquele que está mais crescendo, é aquele que tem área para crescer. Então, se vocês forem identificar onde é que tem área para crescer, não é no sul. O sul, muito do que tinha que crescer, ele cresceu. É pouca área do sul. O grande área que nós temos para crescer no país é o cerrado. Outro ponto interessante de dados, para vocês entenderem,
o que está pegando nos dias de hoje? Vamos projetar o nosso cenário de hoje. Nós temos uma situação das variações de taxa de câmbio que está impactando. Sim, ela está impactando em alguns fatores. Vamos entender quais são os fatores que impactam para nós. Se vocês pegarem na época, em 2018, quando nós estávamos comprando insumos para produzir e vender, naquela época o câmbio estava girando em 3,55, 3,70 e assim por diante, e o produtor, quando compra insumos desse câmbio, ele imagina, quando for vender a soja no ano seguinte, em março, abril, maio, que o parâmetro de câmbio esteja estabelecido para que ele tenha uma receita em reais que pague as contas. É isso. Sempre, nesse sentido, eu estou falando em quem opera em reais, que não opera em... Porque quem opera em dólar, o câmbio pouco importa. Mas estou falando que a grande maioria de produtores desse país opera em reais. Então, ele comprou 3,55, só quando ele chegou lá em 2019, o câmbio estava 4, 3,85, por aí. Então, o que aconteceu? Ele ganhou um lucro a mais que ele não esperava. Então, de 2018 para 2019, ele esperava vender a soja lá, faixa de 65, 70 reais, estava vendendo 80, 85, bacana, ficou feliz da vida. Aí, vamos comprar insumos, legal. 2019, comprando insumo a 3,80, 3,78, a 4. Só que chegou esse ano, no mês de abril e maio, nós estamos batendo a 5, 5,50, 5,70. Tivemos um crescimento de 12,6% de 18 para 19 e de 37, 38% de 19 para 20. O que significa isso? Eles ganharam um mar de dinheiro. Então, olha que interessante, batendo o recorde de produção e muito mais rentabilidade. O produtor esperava vender a saca de soja a 85, 87, vendeu a 100, 110 reais. Quem não tinha travado antecipadamente, lógico. Então, esse está sendo o cenário de hoje. O câmbio ele é prejudicial? Depende. É como eu falei, se neste ano o câmbio está 5, 5,50, o que o produtor tem que fazer? Logo correndo e travar do ano que vem para ficar na mesma base, usando já o mesmo câmbio de hoje. Eu vou dar esse exemplo de hoje para vocês terem uma ideia. Comercialização. Olha que interessante. Lá em abril de 2019, nós já tínhamos comercializado 12% da safra futura. Bastante. É regular, como todo ano. Quando chegou lá em outubro de 19 da safra futura, nós batemos 43%. Linha reta, é assim que funciona, é regular histórico. Só que, olha que interessante, este ano, por conta do câmbio, que disparou e ele vendeu a soja com câmbio 5,50, vendeu a R$ 100, nós já atingimos 38% da soja comercializada para o ano que vem, dentro do mês de abril. Então, batemos o recorde histórico do volume de soja travada para a safra seguinte. Por quê? Porque o distribuidor e o produtor ficaram espertos. Eles viram que tinha um câmbio muito estressado e estavam vendendo bem a soja. Para eles não passarem o que eles sofreram na crise em 2005, que caiu o câmbio, caiu o preço, caiu tudo, eles começaram a trazer a soja futura. Isso significa maturidade, isso significa estratégia de gestão de riscos. Isso é bom para nós, é bom para o país e bom para a agricultura. Eles não estão sofrendo mais com isso. Então, nota 1000 para todos eles. Vamos falar agora um pouco de novidades. Vamos falar agora um pouco da nova lei do agro e o que ela é bom. E ela não veio, olha, vocês dizem alguma coisa em relação ao que é bom, que vem na hora certa e que a gente mais precisa. No momento de crise, Covid, pandemia, foi aprovada uma lei de agro e essa lei, gente, foi propositalmente construída dentro do governo com a ministra atual, Tereza Cristina. Ela começou os trabalhos, efetivamente, eu trabalhei junto com essa equipe que trabalhou com o Zé Ângelo, do Ministério da Agricultura. Aliás, se ele estiver me ouvindo, parabéns, foi excepcional o trabalho. Eu nunca vi uma lei começar um papel no mês de agosto e ela ser efetivamente aprovada e escrita em abril do ano seguinte. Para mim, deixa eu só fazer um parênteses.
Oi? Desculpa, você falou do Zé Ângelo. Vou dar um spoiler aqui. A gente vai ter uma live com ele em julho. Falando Bacana, logo no começo. bacana. Estou dando um spoiler, ninguém sabe ainda. Excepcional, excepcional. O Zé Ângelo, ele é o subsecretário da Agricultura do Ministério da Agricultura. O Zé Ângelo foi aquele que deu pontapé inicial para começar a trabalhar em cima dessa nova lei, e nós tivemos uma amplitude bárbara, todo mundo cooperou, foi muito legal. Então, o que essa lei vem ajudar a gente, que saiu em abril, justamente no meio da pandemia? A lei tem um princípio básico, ela só está sendo construída e aprovada para mitigar riscos de crédito de credores, bancos e investidores dentro do agronegócio. A única finalidade desta lei é gerar uma forma de financiamento e desenvolver recursos para que o agro consiga crescer. E é lógico, eu não preciso deixar de comentar, porque o Ministério da Economia, junto com o MAPA e junto com o Tesouro, eles pretendem começar a reduzir os volumes de crédito rural que são subsidiados. Então, eles preferem fomentar, ajudar, estimular o financiamento privado e começar a tirar o pé do crédito rural. Aí vocês vão perguntar, mas o crédito rural cresceu esse ano. Todo mundo viu a publicação e aumentamos o volume. A ministra tomou essa decisão porque, em meio a essa questão da pandemia, e os bancos estão começando aos poucos tirando o pé, nem todos estão no volume esperado de financiamentos para o agro, eles não queriam arriscar, então eles dedicaram esse aumento do crédito rural basicamente para o pequeno e para o médio produtor, é quem mais precisa e quem demanda um crédito de juros baixos. Então, hoje, eles baixaram para 6%, o que ajuda bastante. Então, digamos que o pequeno e médio está bem assistido, mas o volume é pequeno. Perto do que ele precisa, o volume é pequeno. Então, ele ainda demanda do crédito do distribuidor, da cooperativa e etc. Mas já é alguma coisa. Então, o que teve de importante na lei que pode ajudar a gente? Em primeiro lugar, quando a gente está falando nos quesitos do que entrou na lei, vamos primeiro falar do que está para começar hoje, o que dá para usar hoje do que foi aprovado. Porque tem muita coisa que é boa, mas não dá para aprovar e não dá para colocar em prática hoje. Então, uma das coisas que entram rapidamente é a questão da alienação fiduciária de imóveis para estrangeiros. Isso dá para sentir hoje na veia. Então, eu que vivi sempre como executivo de multinacionais, eu sempre sofri muito pela essa questão de ter alienação hipoteca de imóveis. E quando eu ia adjucar, para quem não conhece adjucar, é você receber o imóvel em pagamento no tribunal, eu praticamente não conseguia colocar em nome da empresa porque nós éramos estrangeiros. Aí eu tinha que recorrer ao Tribunal do Estado, no cartório, entrar com liminar, porque eu precisava registrar, porque eu tinha esse direito, então a lei não me permitia. Então, hoje, para todos que são estrangeiros, empresas de fertilizantes, defensivos, multinacionais, vão poder usar desse artifício e é uma segurança dobrada. Então, hoje, todo mundo que quer buscar segurança, ele começa por aí. Um outro fator que nós vamos pensar também é o patrimônio de afetação. Esse patrimônio de afetação, essa palavra saiu meio na brincadeira nas reuniões com o Zé Ângelo, porque a gente estava falando o tempo todo de afetar o patrimônio do cliente, estamos pegando o patrimônio do cliente, então ficou batizado patrimônio rural de afetação. Significa o seguinte, existe uma briga entre credores da seguinte ordem, um produtor tem uma área rural com uma única matrícula, digamos, de 2.000 hectares, 2.000. Aí ele quer um crédito com o banco, ele quer um crédito com uma indústria, ele quer um crédito com uma securizadora para um patrimônio de mercado de capitais, ele não pode, porque se ele der de primeiro grau para o Banco do Brasil, quem vem em segundo tem que se sujeitar em segundo, quem vem em terceiro e assim por diante, e começa a picar a área. Ele funciona, mas de uma forma muito precária, e era difícil dele dividir aquela área que era a única dele. Então, o patrimônio de afetação permite o seguinte, eu tenho uma área que eu posso picar ela e dar partes daquela área, depois que eu fizer o georreferencial, picar ela e começar a dar para os meus credores na proporção do que eu estou devendo. Então, muitas vezes eu dava uma área para um banco e a minha área valia 8 milhões de reais, eu estava devendo 1 milhão para o banco.
Então, eu tinha aquela dificuldade toda para ficar picando isso, e hoje vai ser possível pela lei. Então, tudo que ele tem com um banco, ele pode pegar uma área e aplicar para um outro e dar no mesmo nível de garantia para ambos. Então, ele pode distribuindo para todo mundo. Por que, que não dá para implementar imediatamente este? Porque a área tem que estar livre e desimpedida de qualquer hipoteca, penhor, alienação fiduciária. Só quando ele limpou a área de todas as obrigações, ele pode começar a fazer isso o produtor. Então, eu imagino que isso vai levar uma safra, ele consegue se organizar para começar a limpar isto e imediatamente fazer novos registros. Uma das coisas que a gente também imagina, que vai ajudar bastante, é o que a gente está falando atualmente de CPR em moeda estrangeira, que vai também dar apoio às emissões de CRA em moeda estrangeira. Então, isso é muito importante, gente. Vocês não fazem ideia do quanto isso é importante. Hoje em dia, nós temos um volume grande de investimentos acontecendo aqui no Brasil, através do mercado de capitais brasileiros, porém, nós temos um volume limitado, perto da quantidade. Então, o que vai acontecer? Volume limitado. Para o que todo mundo Davi, precisa. deu uma travadinha. Então, nós estamos partindo do princípio que temos que conseguir... Não, essa não sabe por quê, Maíra? Eu vou te dizer. Fazendo e está travando o meu celular. E para os meus colegas não mandar tantas fotos até eu esperar de terminar a live. Tá chegando. Porque senão a gente não consegue terminar. Opa. Voltar. Gente, então, eu vou pedir para vocês, por favor, não mandarem mais para mim o WhatsApp. Travada para mim até... vamos lá, segundo passo. O que é importante para vocês... O que está impactando para a gente na questão do Covid? Vamos lá, gente. A gente fala nesse quesito de crises, nesse quesito... As crises não são iguais umas às outras. Por que não? Essa crise tem uma coisa a ficar. Mas vamos lá, eu vou continuar. Você quer que eu te derrube e chame de novo? Acho que é melhor. Faz assim, entra de novo na live hoje e coloca outras de novo. crises. Pessoal, segura aí. E não é a mesma. Por que não é a mesma? O que diferencia... Se você tiver com problema, me avisa, Maíra. O que eu quero diferenciar para vocês? O problema, na verdade, está no seu vídeo. Tá dando delay. Deixa eu derrubar. Entra de novo na live rapidinho, Davi. Deixa eu ver. Tá. Pessoal, desculpa, acabou dando uma questãozinha com ele, mas ó, enquanto ele volta aqui na live para terminar, a gente tem mais meia horinha, então tranquilo. Como a gente tem mais metade, pessoal, clica aqui, vou falar para vocês clicarem aqui no aviãozinho, mandem para várias pessoas. A gente está vendo várias coisas muito importantes agora, principalmente dentro de financiamento. Então, nos ajudem, enviem para mais pessoas para a gente conseguir chegar no máximo de profissionais para que eles realmente vejam e tenham a informação, né? Que o Davi está dando uma informação excepcional para nós. Então, vamos lá, ele já entrou aqui de novo. Então, mandem aqui no aviãozinho para o máximo de pessoas que vocês puderem, para eles entrarem e assistirem tudo. Vamos lá. Melhorou? Agora estou entrando? Vamos Deu lá. Certo? Bacana, então. Então, vamos lá. Continuando, tem uma coisa interessante que muita gente me liga, investidores, bancos, colegas, pessoal do campo. Davi, o que vai impactar o Covid? O que vai impactar a pandemia no agro? O que está acontecendo no agro? Eu vou dizer para vocês uma coisa, todos os levantamentos que eu fiz, com muita gente que eu conversei, essa crise é diferente. E nunca uma crise é igual à outra. Por quê? Se vocês pegarem a crise de 2005 do agro,
foi uma crise em que teve impacto de rentabilidade, a queda do câmbio, queda do preço, tivemos seca, ferrugem asiática, tudo isso prejudicou a rentabilidade e produção no campo. Se vocês pegarem a crise financeira, impactou bancos, que teve as suas carteiras, enxugaram limites, ninguém estava operando, todo mundo teve problemas para operar no mercado. Crise global, né? Agora, vamos falar de uma crise global de pandemia. Essa é muito diferente, sabe por quê? Porque nessa crise, todos os governos, todos, sem exceção, estão solidários com todo o mercado por conta do que está acontecendo. Sabe o que tem? Não tem um culpado. Quando a gente vai lá na crise em 2009, lá nós tínhamos uma situação de crise onde um era o culpado, são os bancos americanos, que acabou e impactou o mundo inteiro. Aqui não tem culpa. E por quê? Porque nós estamos lidando com saúde. Então, todos os governos mundiais estão apoiando, com o Banco Central liberando os recursos, ajudando empresas, ajudando mercados, dispostos a entrar na participação acionária das empresas para mantê-las vivas. O que está acontecendo? É uma crise, sim, só que é uma crise solidária. Então, vocês já ouviram falar que nunca vimos tanta empresa, tanta gente fazendo doações neste país. Nunca vimos uma coisa tão aberta. E está acontecendo em todo lado. Então, primeiro, o governo federal ajudando muito, desembolsando muito, empresas doando, todo mundo ajudando todo mundo, aluguéis que os proprietários estão ajudando os inquilinos, inclusive empresas que têm laje corporativa, está sendo auxiliada por isso. Então, é uma crise diferente. Aí eu vou dar um outro gancho para vocês desse assunto. Muita gente me pergunta, Davi, estamos vivendo uma pandemia com uma crise enorme, mas não se traduz isto nos números da Bolsa. Como pode? A Bolsa está a 90 mil pontos, chegando a quase 100 mil pontos, à beira de uma crise, de uma recessão. Não dá para entender. Esse descolamento é um sentimento que o mercado tem, principalmente o mercado financeiro, onde nós percebemos que todo esse auxílio, toda essa ajuda mútua, parece que todo mundo quer colaborar com todo mundo. Isso vai ajudar a gente a sair mais rápido desta crise. Então, muita gente está desenhando aquele mercado, vão bater 10%, 20% de recessão. Vocês viram, em várias regiões do país, liberaram o comércio para 1, 2 dias. O que aconteceu? Filas na porta das lojas, filas no shopping, todo mundo saindo à rua, todo mundo consciente em comprar. O problema que nós estamos tendo é para se cuidar mais em relação à saúde. Mas no quesito economia, existe muito auxílio. Então, isso tende a continuar e nós acreditamos que isso não vai ter tanto impacto. Agora, trazendo isso para o cenário do agro, é muito menos, porque o agro está produzindo, aumentando a produção ainda mais, o agro está tendo uma rentabilidade melhor do que antes, e hoje o agro está sendo beneficiado com juros bem mais baratos do que antes. Porque imaginem, 3, 4 anos atrás, o agro se financiava com 20% ao ano, 25% ao ano. Hoje nós estamos financiando a 10%. Aí a gente pergunta, com 25% ele sobrevivia? Bom, ele até sobrevivia, mas olha, perdia muito dinheiro, deixava muito dinheiro na mesa. Mas tinha que comprar, tinha que plantar. E hoje ele está plantando com juros de 10 e ele está conseguindo vender a R$100 a saca, R$110. Então, isso se traduz em mais investimentos. Porque uma coisa vocês nunca vão encontrar, um produtor fazendo aplicação na bolsa e mercado financeiro. Sobrou dinheiro, é na conta dele para o agro. Comprar mais fertilizantes, abrir mais área e fazer outras coisas. Ele já faz isso sem crédito. Ele busca crédito no ar, não sei aonde, para continuar abrindo e fazendo plantio. Então, no agro, a gente só vê tendência de continuar o crescimento. O Brasil está sendo escolhido por vários países para enfrentar isso e continuar crescendo. Então, a tendência não é parar, como vocês viram naquela planilha. Deixa eu ver um outro dado aqui bem interessante, de uma coisa que se fala muito no mercado financeiro, né? Nós estamos enxergando uma desconexão em relação a riscos de crédito de ativos, né? Quando a gente fala de riscos de crédito no mercado de capitais, eu estou correndo o risco
de uma operação de crédito que nós demos para aquela empresa, ou para aquele segmento, ou para aquele pool de compradores que estão participando. E quando a gente fala de ativo, é um ativo que eu estou investindo nele. Eu estou vendo se ele está volátil e vai ter consumo ou não aquele ativo. Então, está descolando um pouco isso. Por quê? Porque, de uma forma sábia, o mercado de capitais está buscando mais riscos para que ele consiga pôr mais taxa. Por que isso? É importante. Porque o CDI caiu tanto, agora com a queda de ontem, batendo 2 e pouco, e agora o DI futuro está 2% já. O que aconteceu? O DI caiu tanto que o investidor está buscando um spread maior. E para ele buscar um spread maior, ele está tendo apetite a olhar mais riscos. Claro, de uma forma comedida, com uma boa gestão de riscos e etc. Então, esse descolamento faz parte do mercado de uma gestão sobre crédito. Então, cada vez mais, o mercado de capitais está buscando esses papéis de crédito para ver com uma taxa maior e trazer uma rentabilidade para os investidores. Por outro lado, se vocês compararem, recentemente, eu estou falando recentemente mesmo, 97, 98, eu fechava operações de CRA a 95% CDI. E naquela época era caríssimo, 95 CDI. Esse CRA está vigente até hoje. Imagina o investidor recebendo 95 do CDI. Agora, se eu for emitir um CRA hoje, é normal falar CDI mais 3, mais 4, porque justamente os parâmetros de queda do CDI estão sendo compensados pela taxa. E nada mais justo, porque já que o produtor, o distribuidor está pagando um pouco menos no all-in da taxa dele, nós temos que remunerar o investidor um pouco mais para ele continuar no jogo conosco. É uma oferta e procura que tem que ser saudável. Então, isso é um ponto muito importante. Outra coisa que está sendo muito destacado nos dias de hoje é que nós estamos tendo um auxílio muito importante no CPF, coisa que muito tempo nós não enxergamos isto. Então, vocês já ouviram falar em várias reportagens que nós enxergamos muitos CPFs que estavam à mercê da economia, à mercê da produção nacional, dos índices que medimos de emprego e desemprego e etc. Então, o governo descobriu um volume tão grande de CPFs que estavam voando, que não estavam em lugar nenhum, em plataforma nenhuma, com auxílio nesses níveis de CPF, com eles produzidos na informalidade, nós estamos trazendo para a economia um público muito importante, tanto de consumo, porque eles consomem, compram roupa, sapato, compram artigos, etc. E eles também podem produzir e cooperar mais ainda com o PIB. Então, esse nível que a pandemia, com uma crise, trouxe oportunidade para o governo enxergar esse público que estava fora. E olha, estou falando de muita gente que não tem nada a ver com Bolsa Família. Não tem nada a ver. Outro dado importante que eu achei aqui interessante para destacar para vocês não vamos misturar as coisas. Tem muita gente que mistura insolvência e falta de liquidez. Então, nós estamos falando em empresas pedindo RJ, quebrando. É lógico, você pega uma empresa mediana que não está funcionando há 90 dias, etc., fatalmente ela não aguenta tanto tempo. Então, o que está acontecendo? A empresa, quando entra em insolvência, é porque ela tem uma necessidade de caixa alta, com uma dívida muito grande, perto de um ativo pequeno. E esse ativo, quando eu falo ativo, são contas a receber, são ativos de empresa, terrenos, fabril, máquinas, etc. O ativo pequeno, perto de todo endividamento e necessidade de caixa. Isso nós chamamos de insolvência. Agora, quando a gente fala falta de liquidez, que é o que eu estou vendendo para bancos e investidores, a falta de liquidez é momentânea. Naquele momento, ele não está tendo caixa. Por quê? Porque não está faturando, não está entrando dinheiro, não está gerando riquezas na empresa dele. Ele está 90 dias parado, mas o ativo dele é grande, só está parado. Então, ele tem um grande parte fabril, ele tem um grande contas a receber, que também não está recebendo por conta da pandemia, e ele tem uma falta de liquidez hoje. Por mais que o governo ajudou em salários, etc., ele está ajudando um pouquinho, mas ainda existe falta de liquidez. O que nós estamos fazendo é abrindo a consciência para não misturar as coisas.
quando alguém analisa um crédito, quando uma indústria que está me ouvindo vai analisar um crédito e vê um cliente com falta de liquidez, tem que prestar atenção nessa diferença. Não é porque a empresa não está líquida, é que ela vai quebrar. São coisas muito distintas. Davi, Oi? e para o próximo, nós temos 20 minutinhos, tá? Se você tiver perguntas, eu posso ir respondendo. Você quer que eu veja? Por enquanto, não. Temos só um comentário parabenizando você do Dr. Antônio Freitas. Obrigado. Vamos lá. Nossa, tem tantas coisas interessantes aqui. Eu estou percebendo, em várias conversas com bancos que eu tive, e bancos grandes, eles estão me comentando nesse ponto. Davi, nós já tomamos uma decisão. Executar um cliente não é opção mais. Hoje em dia, nós temos que ter a opção de como que eu vou prorrogar, que tipo de garantia, que tipo de forma que eu vou colocar, como que eu vou ter meus recebíveis em caixa. Isso está sendo crucial para os bancos tomarem decisão. Agora, vindo para as questões dos títulos que nós temos hoje do agro, e o que eu posso fazer para pôr uma vacina dentro do agro, é justamente aquilo que eu venho comentando sempre. Os títulos do agronegócio vieram para ficar. E nós temos que usar eles cada vez mais. Então, se você imaginar que você consegue, através da emissão de um CDCA, participar de um CRA e entrar numa operação, isso te ajuda. Mas vamos abrir um pouco o leque. Um produtor pequeno consegue fazer isso? Não, ele não vai conseguir. Um produtor médio sozinho? Muito difícil, ele vai ter que pôr todas as áreas dele hipotecada, talvez consiga. O que se consegue fazer hoje na prática para o pequeno e o médio é quando a gente junta um grupo. E quando a gente está falando de juntar um grupo, eu estou falando de financiar o distribuidor. Então, quando eu falo, eu vou financiar o distribuidor e ele fatura bem, ele vai querer financiar 50 milhões, e debaixo de 50 milhões, eu tenho 400 produtores. Eu vou picar isto para ajudar a financiar esses 400 produtores. Isto é uma forma de ele entrar no mercado de capitais. Então, a maneira que nós encontramos para ajudar, e quando vocês perguntam, mas Davi, 50 milhões é pouco, é muito, quanto que é o razoável? As contas que eu já fiz, qualquer volume acima de 50 milhões já vale a pena o custo de estruturação da operação. Então, se juntar 2, 3, 4 distribuidores e chegar a 50 milhões, o custo já vale a pena, eu já consigo acessar 4, 5, 10 investidores, pico com todo mundo e funciona, e vira, e acontece. Então, é possível fazer com junta de distribuidores. Olha que interessante, você pode colocar distribuidores e produtor junto. Então, o próprio distribuidor pode trazer eles, um cliente deles, junto com a estrutura e financiar junto. Então, eu não vou comentar aqui como é que financia os grandes gigantes do agro, as grandes corporações. Ali ele sabe se virar sozinho. Eu sempre estou muito focado e preocupado no pequeno e o médio, o que eu faço para manter ele no negócio. Porque, na minha opinião, é esse nicho que mantém o agronegócio do país. São 5 mil distribuidores em todo o Brasil. Vocês imaginam a necessidade que eles têm. Então, esse é o viés que nós mais encontramos. E se a gente vê hoje nas condições de juros, do jeito que nós chegamos no patamar, mesmo no custo caro de estruturação, por que é caro? Porque entra advogados, registro, documentos, papéis, a gente paga comissão para ajudar a vender os CRAs, todo mundo merece ser remunerado, porque é muito trabalho. Mas o importante é que dá certo. E o juros chegou num patamar que vale a pena. Outra coisa, ambiente econômico que é favorável para todos nós, não só para o agro. Nós chegamos num ponto em que nós estamos com juros menor da história, nunca visto antes, na faixa de 2 e pouco. Nós temos inflação praticamente negativa, inflação muito baixa. Nós estamos com um câmbio alto que estimula as exportações. Ele inibe um pouquinho a importação, que é viável, mas ele estimula muito a exportação. E olhando na condição macroeconomia, vocês fazem ideia de quanto que o Banco Central, ou seja, o Tesouro Nacional, está economizando no pagamento de dívidas por conta dos juros? Porque todo mundo sabe, todo mundo é inteligente e percebe. O Banco Central está baixando a Selic para bombear a economia, lógico, mas automaticamente reduzem muito
o volume da dívida em juros que eles têm que pagar. Então, se vocês pegarem uma ideia, em 2018, nós tínhamos 3,8 trilhões de dívida. Em 2019, chegamos a 4,2 trilhões. Isso representa aí um 9,5% de aumento sobre o PIB. Gente, a dívida passa de 70% do PIB. E pagando juros de 2%, muito mais baixo, o que significa? O custo para o governo é muito menor. Infelizmente, pela pandemia, o governo teve que gastar muito dinheiro para ajudar na saúde, e isso precisava fazer mesmo, inclusive no auxílio emergencial, mas olha o balanceamento que nós estamos conseguindo também com essa crise. Então, o governo está encontrando um caminho de que ele conseguiu reduzir bem o pagamento de juros em relação ao que ele tem que pagar. Então, para vocês terem uma ideia, falando em questões de macroeconomia, em 2020 as reservas já estão aí na faixa 340 bilhões de dólares, o que isso pode ajudar a gente a estimular todas as operações que nós temos para fazer o controle cambial, mas o que é mais importante em tudo isso, para efeitos da economia, vários economistas já comentaram, e não vou dar minha opinião, eu só estou comentando o que eu ouvi. É um ambiente até mesmo para o governo emitir papel, se for o caso. Era uma coisa que, no passado, aquilo destruiu a nossa economia, porque a inflação estava cavalar. Se hoje tiver um problema de liquidez, uma crise saindo dessa pandemia, e o Guedes resolver emitir papel, não vejo efeito nenhum, pelo menos a curto prazo. Se ele fizer isso por volumes de alguns bilhões, que dure aí até o efeito de 3, 4 meses, para ter aquele colchão de ar para voltar a respirar, eu, na minha questão, na minha posição, eu não vejo muita diferença. Então, nós temos ambiente até para isto na economia. Então, nós temos tudo para dar certo. Quando alguém fala, a pandemia vai impactar, a crise vai impactar o Brasil, o agro vai sair ganhando e os outros segmentos também vão sair ganhando. A gente fica muito feliz de ouvir isso, com certeza. Gente, você tem mais alguns pontos aí, Davi? A gente tem mais ou menos uns 13 minutinhos. Aqui, deixa eu comentar com você. A gente tem a Renata, falou que a live está maravilhosa, que é uma honra ter o Davi conosco, e é mesmo, é uma honra sempre. Davi, com a taxa... O João Ferajo perguntou, Davi, com a taxa de juros a 2,25, você acha que as operações estruturadas de CRA ou FDIC continuarão a ser uma boa opção? Sim, João. Obrigado pela pergunta, claro, porque o que vai acontecer? Nós estamos encontrando o meio-fio. O juros está baixo, está bom para o produtor e para o distribuidor tomar dinheiro, mas nós estamos negociando com o investidor um aumento do spread acima do CDI para motivar ele, para ele continuar pondo dinheiro investindo no mercado de capitais. Então, sempre... Bom, lembrando que todo mundo deve saber, nos CRAs, nós não temos imposto de renda sobre os juros que o investidor, pessoa física, investe dinheiro. Então, na medida do possível que a gente for aumentando o spread para o investidor, não tem problema nenhum. Se eu falasse, há 4 anos atrás, de fazer uma sênior, que é as últimas perdas de CDI mais 4, os produtores, distribuidores me matavam. Naquela época era 90%, 95% de CDI. Hoje, tranquilo, não tem problema nenhum. Então, o que está sendo bom é isto. Nós estamos aí com uma condição muito favorável de juros, estamos com uma Selic tranquila, e já se fala em cair um pouco mais, e também estamos vendo aí uma condição de baixar até para 2%. Mas, de novo, o investidor não perde. Maíra, tem uma faixa aqui comigo, desculpa, você está me vendo? Acabou indo a mensagem do João, acabou vindo aí para você, mas ela sai já. Enquanto tá isso, Davi, deixa eu te perguntar aqui, a Regina Cristina mandou uma pergunta para nós. A experiência da primeira emissão de CRA dos distribuidores da Singenta do Brasil com hoje na agilidade... acho que eu não entendi muito bem, Regina. A experiência da primeira emissão de CRA dos distribuidores da Singenta do Brasil com hoje na agilidade. Então, essa é uma boa pergunta, eu entendi a pergunta dela. Entendeu? Isso daí foi um assunto que tomou meia hora da live de hoje com o Ministério da Agricultura e a Frente Parlamentar. O que aconteceu?
Quando nós soltamos... Eu vou pôr dois parâmetros para vocês entenderem. O que aconteceu com a lei da CPR de 1994 e a lei dos títulos do agronegócio em 2004 não pode acontecer com essa lei nova. Não pode. Ô, Maíra, você quer que eu saia e entre de novo? Não, ele sai já já. Eu estou tentando tirar aqui, ele tá não bom, indo, mas já tá já bom. ele vai sair. Tá bom, deixa eu concluir. Então, pessoal, vamos lembrar. 1994, quando saiu a CPR, vocês sabiam que as primeiras CPR nós começamos a emitir em 1999. Então, levou 5 anos para o mercado começar a emitir, porém o judiciário só começou a entender o que era a CPR, qual era a necessidade, qual era a urgência nos anos de 2002, 2003, 2004. Então, levou tempo para o mercado absorver e começar a usar a CPR e levou muito tempo para o judiciário entender isto. Depois, os títulos do agronegócio, lá em 2004, ele saiu meio que gancho copiando o CRI e foi aprovado os títulos do CRA, CDCA, CDA, WA, e tudo isso foi para o mercado, só que ninguém usava. O que aconteceu é que, quando chegou em 2009, por conta da crise financeira, e, de novo, na crise, tira oportunidades, né? Aí eu convidei as meninas que estavam já discutindo comigo, a Fernanda, a Marta, com a possibilidade de um CRA, porque eu queria pensar num CRA que substituísse tanto a necessidade junto a bancos. Porque vocês lembram, na crise financeira, enxugou a liquidez do mercado e o agro sentiu apertar a garganta, porque ninguém tinha título, ninguém tinha crédito, né? Então, aí nós conseguimos, em 2009, começar a trabalhar. Em 2010, começamos a construir os documentos, juntar todos os interessados e levamos até 2012 para conseguir fazer o leilão na Bolsa de um CRA 400 pulverizado, que foi o primeiro. O que eu quero me referir isto aos dias de hoje? O tempo que nós levamos não pode se repetir. Isso foi uma lição que nós aprendemos. Eu conversei com todos da live que estava hoje à tarde, de que o que aconteceu não pode se repetir. Em uma safra, nós temos que colocar para rodar tudo o que aconteceu nessa lei que foi aprovada, que ela é muito importante. Então, o que é importante vocês verem? O tempo que nós levamos para sair com o CRA, e hoje ele já passa aí os 200 bi, o que eu estou imaginando? Tudo que levamos, que transcorreu aí 7, 8 anos, eu tenho que fazer isso em uma safra da lei. E todos que estão me ouvindo, vários consultores, profissionais de mercado, mercado de capitais, todas as casas de asset management estão trabalhando juntos para a gente acelerar esse processo e ganhar com isso. Então, realmente, essa experiência foi difícil na época. Para vocês terem uma ideia bem rápida, quando eu achei que estava tudo pronto em 2011, eu já queria colocar e fazer o leilão, sabe o que eu me deparei? A Bolsa não tinha tela de sistemas preparada para um leilão de CRA. Aí levou mais 6 meses para preparar essa tela e sistema. Então, nós nos deparamos com tudo. Hoje nós estamos calejados, estamos olhando ponto a ponto, estressando processos de cartório, processos de registro 3, etc., todos pontos envolvidos para que não tenha uma demora de começar a ter resultados com essa nova lei. Maravilha. Davi, eu não estou conseguindo tirar. Eu achei que ele fosse sumir rápido, que das outras vezes ele sumiu e não está sumindo. A gente tem outras 2 perguntas aqui. Você quer tentar sair e entrar de novo? Ou quer que eu não, vamos responder que está acabando o tempo. A gente tem mais ou menos 6 minutinhos. Vamos lá. Cris Ley perguntou aqui para nós: o que fazer com a dificuldade de renegociação de débitos de pequenas empresas com as cooperativas de crédito? Excelente pergunta. Nossa, isso é o que mais está acontecendo. Hoje nós temos que ir para uma cadeia. Então, do mesmo jeito que a cooperativa de crédito está atuando junto aos bancos, ela tem que começar a repassar e atuar junto às suas empresas de cooperados. Não dá para ter um elo da cadeia isolado, não dá. Então, vários bancos já declararam abertamente, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, eles estão atuando com cooperativas, estão buscando uma forma de renegociação, postergação de vencimento, renegociação
de dívida, de briga não está na postergação, está no custo. O que nós estamos batendo muito é para que o custo dessa postergação não custe tão caro, mas eles têm que sim repassar nos mesmos níveis e todo mundo tem que entender de que maneira fazer para a gente adequar esse processo. Mas isso é uma escala de um para outro. Agora, uma das coisas que impacta e pega muito é que quando você chega no agro em relação a isto para lidar com alguém, isso só acontece se você tem uma dependência bancária, o banco reduz e corta teu limite e você tem aquela falta de liquidez que eu falei. Aí você busca os teus fornecedores para fazer essa renegociação. E, pessoal, o ambiente hoje é muito mais favorável para renegociação do que nas crises de 2005 ou a crise financeira em 2009. Hoje, o apetite, a motivacional está muito mais flexível para fazer isso. Eu não acredito que uma empresa, em primeiro lugar, eu não acredito que um fornecedor, uma cooperativa de crédito, vai cortar o teu limite, vai cortar relações, porque você não teve como acertar agora. Eu não acredito que alguém vai pôr na execução na judicial, vai executar imóvel, executar a pessoa, porque não conseguiu liquidar agora. Não é ambiente para isso, não é cenário para isso. Então, nós estamos colocando que é o momento de se juntar e todo mundo ir caminhando juntos. O pequeno pede ajuda para o grande pede ajuda para o mais grande e o outro pede ajuda para o banco, todo mundo criando uma escalonada. O próprio Banco Central também está se envolvendo em operações que ele está disposto a comprar papéis para ajudar o mercado. Então, todo mundo está se ajudando. Não pode um elo da cadeia parar. Maravilha. Davi, eu não sei... nós temos aqui 3 minutinhos e meio e temos 2 perguntas. Eu vou te fazer, vou te deixar livre para tentar respondê-las. Se não, você qualquer coisa me manda e eu respondo para a pessoa depois, por escrito. A Mari perguntou, a obrigatoriedade a partir de janeiro de 21 de registro da CPR na CETIP ou BMF não onera a operação? E o Sérgio Ale Silva perguntou para nós, Davi, como o cenário atual, mercado de capitais e uma alternativa para o crescimento... Desculpa, vou começar de novo. Davi, como o cenário atual, o mercado de capitais é uma alternativa para o crescimento do agro? Se sim, qual é a melhor estrutura? CRA ou FDIC? Boas perguntas. 2 perguntas são ótimas. Primeiro, registros. Pessoal, o registro de B3 CETIP é muito barato. Ele é ágil, ele é fácil de fazer, ele é rápido, é tudo eletrônico. Então, comparando com o cartório que vocês registram, o cartório é muito mais caro. Mas a visibilidade que traz para o mercado de capitais, os registros B3, CETIP, etc., é muito importante, é fundamental e traz conforto para o investidor, que isso é importante. Mas é muito barato, é R$30, R$20, não custa caro. Então, o que a gente pode fazer é entabular. A gente leva para registro o que é importante, garantir o que vai para CETIP, não. Agora, o que diz respeito às estruturas, quando a gente fala em FDIC, quando a gente fala em CRA, são estruturas paralelas e tem algumas semelhanças. Qual a grande diferença? O FDIC é mais flexível, o FDIC você pode entrar e sair, sacar e colocar novos recebíveis a qualquer momento, ele pode crescer e diminuir, e ele tem vida longa e não tem data para acabar se todo mundo estiver gostando da operação, tanto o investidor quanto o tomador. O CRA não. O CRA, todo mundo sai junto, liquida junto, tem data para acabar e se acabar, começa de novo. Qual é a grande diferença? O CRA está mais barato porque não tem imposto de renda para o investidor, não tem IOF para quem está tomando e no FDIC não tem essa isenção de R. O investidor cobra uma taxa maior porque efetivamente ele não tem um ganho de isenção de R. Mas as 2 operações são boas. Eu não excluo nenhuma das 2. Eu gosto do FDIC, às vezes vale a pena pagar um pouco mais caro e ter uma operação como o FDIC rodando bem. E o CRA tem uma outra. Eu colocaria nas 2. Maravilha. Davi, eu quero te agradecer imensamente. A gente tem 50 segundinhos só. Gente, foi maravilhoso. Eu só tenho elogios aqui, você recebendo só elogios. A gente acabou com as perguntas agora. Então, se vocês precisarem ou quiserem material escrito, mandem aí no nosso e-mail, mandem aqui no direct. Davi, muito obrigada. Obrigada por estar conosco, ser nosso parceiro desde sempre, estando conosco. Sempre. Pessoal,
Eu vou agradecer a todos vocês e lembrando do sorteio de hoje do livro do Dr. Antônio e também lembrando que a gente tem no dia 14 de julho a gente vai ter um meeting. Vou dar um segundinho para vocês fazerem um print screen. Vamos fazer uma cara bem bonita, Davi, para eles fazerem um print screen nosso e postar? Então vamos lá. Conseguiram? Pessoal, postem nas redes. Obrigado pela vocês. audiência, obrigado pela participação, valeu pelo apoio. Estamos juntos. Boa noite.